Preguei há muito tempo, inclusive. Eu peguei da época que eu era lá da Elohim. Eu preguei um tema assim lá. Consegue colocar? Salmo. Bom, abre Salmo 138, por favor. Verso 2. Eu preguei. E o tema era assim: a igreja hoje. Olha, que esse tema eu escrevi há 4. Só de Calvário eu tinha 7 anos. Fiquei 5 anos lá com eles. Ou seja, deve ter mais de 8 anos que eu preguei essa mensagem. Mas você vê que uma palavra de Deus, ela nunca se torna, ela é sempre para hoje. Sim. O tema é a igreja do Senhor hoje. Esse é o nome da mensagem. E eu converso com os irmãos que várias vezes, em todas as mensagens quase, eu abro 2, 3 temas ali que eu tenho pronto na pasta, e eu começo a ler. E essa mensagem, como eu gosto dela, eu tento ler ela várias vezes para trazer, para pegar outros dias para os irmãos. Mas eu começo a ler a mensagem e sabe quando você vai lendo e a leitura fica meio sem sentido? Eu começo a ler a mensagem e não me encontro, não consigo assimilar o que eu pensei no dia que eu escrevi. Sabe quando você escreveu, mas você não está entendendo o que você escreveu? Então isso acontece muito. Aí eu abro a mensagem e falo: não é essa aqui, nem leio tudo. Só que hoje eu abri para pegar Oséias. Eu ia pregar no livro de Oséias, mas aí eu abri a pasta e cliquei em cima dessa mensagem. Quando eu abri, eu comecei a ler, Deus começou a revelar. E outras vezes eu tentei fazer isso, não consegui nem terminar de ler, porque não tinha nada a ver. Vê como é interessante o cuidado do Senhor para com a igreja. Aleluia. Amém? Salmo 138, nós vamos ler só o versículo 2. Tem sido muito bom a oração e Deus tem nos mostrado que Ele não cessou. Milagres, com profecia, com dons. Deus está ainda manifestando seus sinais na igreja. Amém? Conseguiu? Salmo 138, verso 2 diz assim: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Irmãos, eu quero repetir isso aqui, eu acho que eu já até preguei isso aqui. Olha o que Deus fala aqui. Pois Deus fala através do salmista: pois engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. Tem alguma coisa que é maior que o nome do Senhor? Tem um texto bíblico que fala que Deus, aliás, é um mandamento: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quando Moisés fala assim: Senhor, quando eles perguntarem quem é o Deus de Abraão que mandou eu nos libertar, o que eu direi? Qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Direis para o povo: eu sou o que sou. Mas aqui o salmista fala assim: o Senhor engrandeceu o teu nome acima de todo, a tua palavra acima de todo o teu nome. Irmão, você precisa entender o que é isso. Você precisa entender o que significa a palavra de Deus nas tuas mãos. Nesses dias que nós temos orado, a pastora trouxe palavra de batalha espiritual. A Patrícia ontem trouxe um pedacinho ali falando sobre guerra, tentando simbolizar como que é uma luta ali, como que o soldado vive em meio à batalha. Eu falei hoje para o Mateus, eu estava no café da manhã, tomando meu café, diga-se de passagem, de domingo, 10 horas da manhã, domingo, e eu estava tomando o meu café ali. Tem um ritual de domingo: eu vou lá na padaria, compro 2 fatias de torta, uma para mim, uma para a família, e aí eu venho, deixo o café passando, ela dormindo,
Pode acordar às 10 não. Aí quando está tudo quentinho, que o aroma do café sobe, aí eu faço assim pro lado do quarto. E aí eu vou lá e chamo meu Fabinho de guerra. Beijinho na panturrilha. Aleluia. Glória a Deus. Casa que é bom. Para quem é casado, aí pode. Bom, mas vamos lá. Eu tenho ouvido e tenho assimilado e tenho crescido. Eu fico triste porque é um momento que a igreja está dispersa, a igreja está fria, a igreja está apática. Olha quantas cadeiras vazias, quantos irmãos não vindo à igreja dia de domingo, e não tem vindo quinta, não tem vindo terça, não tem participado das orações. Irmãos que estão ausentes, estão realmente frios para com Deus, não é para com a igreja, não é comigo, não é com a pastora, não, é para com a igreja, é para com Deus. E aí eu vejo o problema que está se formando para essa vida. Eu fico preocupado porque essa pessoa, ela está se desestruturando sem perceber, mas a gente sabe que é uma forma de Satanás trabalhar. Então eu fico triste porque esse momento é o momento mais precioso para que nós estivéssemos na presença de Deus. A Bíblia diz assim que o Senhor vai voltar um dia e ninguém faz dela, nem Jesus. Quando foi interrogado sobre isso, ele falou: não, esse dia ninguém sabe. Aí Deus, ele fala que aí começa a usar alguns exemplos, vai vir como um ladrão, né? Vai ser um piscar de olhos. Mas quem não queria estar na igreja nesse dia? Né? Quem não queria estar no culto? Quem não queria estar na presença de Deus? Quem não queria estar quando o noivo chegar com a lamparina cheia de azeite? Verdade. Todos queriam. Mas será que nós estamos preocupados com esse dia? Então a igreja tem estado assim, dispersa, e num momento tão importante, onde nós estamos. Ontem na oração, falando de batalha, não tem como não ver soldados, e eu lembro há muitos anos atrás, eu ia num culto lá perto do zoológico em São Paulo, de noite, na segunda ou terça-feira, eu não lembro, lotava aquele culto, pastor Gil Dazo. Ele gostava de cantar aquela música assim, do carpinteiro. Eu não vou dar uma dessa aqui porque a música é difícil. Então ele cantava aquela música do carpinteiro. E ele falava assim, ele tinha um jeito de entregar a profecia. Ele falava: varão, você aí, acabei de ver o Senhor colocando uma nova patente no teu ombro. Ele tinha essa linguagem militar, não sei se ele já foi do exército, alguma coisa assim. E eu nunca mais esqueci o jeito de ele entregar. E ontem eu via uns soldados ali meia-noite de joelhos orando naquela live do Senhor, graduando os soldados. Aleluia! Eu via o Senhor ali nos levando, pastora, a um escalão maior, sabe? E eu me senti tão honrado porque Ele está colocando a gente para lutar contra demônio grande. Demônio grande pejorativo, entre aspas, porque não existe demônio grande em detrimento ao poder do nosso Deus, do general de batalha. E vendo ali aquela exposição, o Senhor nos ensinando ali, a parte trouxe uma referência ali à forma da vida do soldado mais íntima, mais pessoal, porque é um ser humano. E eu falei com o Mateus hoje no café da manhã, voltando. Falei no café da manhã, o Mateus me liga, já estava em São Paulo. Aí ele me liga de chamada de vídeo e na conversa coube o exemplo que a Patrícia deu. O Mateus quase aceita Jesus de novo no carro, meu pai. Foi uma benção, porque foi uma palavra muito poderosa. Talvez se der, eu vou introduzir alguma coisa dentro desse texto. Então, mas o que eu quero falar para os irmãos? Quando você vê, nós temos visto falar muito de guerras na TV hoje, nas mídias, na internet. Nós temos visto os países se exibindo, inclusive, porque a terceira guerra se aproxima. Isso é iminente, é bíblico. Amém? Então a terceira guerra vai acontecer. O homem
pode estar muito satisfeito, um homem pode ter cura para todas as doenças, um homem pode conseguir a igualdade que o socialismo prega para o mundo inteiro. Talvez o anticristo vai vir com essa pegada de tornar o país mais humano, mais igualitário. E então isso vai acontecer porque é bíblico. Há necessidade do caos, há necessidade que o anticristo venha e gane muita gente. As pessoas vão aceitar o engano, inclusive a igreja. Então isso vai acontecer, irmãos. E é um momento que nós temos visto sinais, e o Senhor Jesus falou para nós que nós iríamos identificar esses dias através de sinais. Quando o amor se esfriasse, quando a igreja estivesse apática, as cadeiras vazias, quando os sinais começassem, sinais que eu digo agora, de milagres, né? Nós não vê mais gente vindo com cadeira de roda na igreja. Eu vou com cadeira de roda porque Deus cura na igreja, e não aparecem mais 2, 3 cadeiras de roda na igreja, e a igreja não parou de ser usada por Deus. Deus ainda cura, só que o camarada na cadeira de roda não quer mais na igreja. Ele não quer mais, pastor. Talvez ele creia no Dr. Fritz, né? Na cirurgia espiritual, que lá lota. Então, nesse tempo, é um tempo que nós temos visto um momento de exibição. Nós temos visto a Rússia exibir suas armas para os Estados Unidos, a China exibindo suas armas para o mundo. Aí veio o camarada da Venezuela e põe esse revólver enferrujado lá para ameaçar os Estados Unidos. Mas, então, eles começam ali a se exibir. Olha meu poder. Esses dias aí eu estava assistindo uma podcast lá, e os caras mostrando um míssil na Rússia e um míssil do Brasil. O míssil do Brasil parecia um cano de PVC da China, perto do míssil da China. Então, realmente, se nós formos depender das nossas armas, verdade, Jesus. Bom, a história diz aí, eles dizem aí que já existem bombas que 2 botões acabam a Terra, destrói o planeta. Eu acredito nisso mesmo, porque o homem, você lembra quando ele começou a fazer a Torre de Babel? Ele falou: vamos parar esses caras, vamos dividir eles, vamos separar, e nós vamos falar sobre isso agora. Vamos separar eles, porque eles juntos, se eles tiverem unidade, se eles forem vai dar problema. Lógico que não para o Senhor, porque Deus é Deus. Mas Deus criou todas as coisas com tanta grandeza, tanta plenitude, tem tempo para tudo. E o homem ia chegar em alguns lugares muito antes do tempo. Então Deus falou: vou frear ele, porque não é momento disso. Porque o homem ia chegar, mesmo lá na época da Torre de Babel. Tem gente tentando descobrir até hoje como colocar os tijolinhos lá da pirâmide. Até hoje estão tentando descobrir. O homem é terrível quando está unido, junto às forças. Mas o que eu quero dizer para vocês, que há um momento, quando a guerra está próxima, há um momento de exibição. Eu estou falando tanto, daqui a pouco tem que sair correndo aqui, né? Há um momento de exibição. Então, e nós estamos vendo um momento de exibição do inferno. Satanás começou a exibir suas armas, irmãos. E só não vê quem não é crente. Quem não é crente não, vou corrigir. Porque crente, dizem que até o diabo leva, eu gosto da expressão crente. A expressão crente, ela me remete a protestante. É o cabra da briga mesmo, aquele que gosta de enfrentar o que é errado. Mas a expressão é para quem não é espiritual. Aí você não enxerga. Se você tiver com comichão nos ouvidos, com venda nos olhos, você não vai enxergar. Mas estamos vivendo um momento de exibição das armas de Satanás. Eu mesmo, nesses dias aqui, comentando aqui nos cultos, ouvindo as pregações dos pastores, entre nós aqui temos falado de muitas armas que estão surgindo aí. A pastora falou sobre uma guerra nova, né, pastora? Uma guerra moderna. Acha que Satanás não ia se modernizar, irmãos, diante do mundo que nós estamos vivendo lá? É totalmente tecnológico. A internet tem entrado dentro de crianças de 3 anos de idade. Satanás está anos luz adiantado.
Mas eu tenho escutado, eu tenho visto, Deus tem revelado, tem mostrado armas de Satanás. Mas eu falo, eu não posso escolher, pastora, com o olho fechado assim, pegar uma arma espiritual. Destrói as armas de Satanás. E uma delas nós acabamos de ler. Vou ler de novo a última frase. Pois engrandeceste o teu nome, a tua palavra, acima do teu nome. Irmãos, tem algo mais poderoso do que o nome do Senhor? Quando você fala para Satanás, sai, ele vai falar, sai? Quem é você? Lembra daquele texto da Val Paulo, eu conheço. Jesus eu conheço, mas você. Agora quando você fala, é em nome de Jesus. Jesus fala, tudo o que vocês pedirem, se a minha palavra estiver em vós, tudo o que vocês pedirem será feito. Jesus estava mentindo, irmão? Arma. Então a primeira arma é a palavra. Aleluia. E Deus exaltou esta arma acima do nome dele. Ele não vai contra a palavra dele. Se você ora dentro da palavra, ele te responde. Se você profetiza dentro da palavra, ele cumpre. Se você vive na palavra, você vence a palavra. Agora me aponta qualquer arma nova, qualquer arma tecnológica de Satanás que destrói a palavra de Deus, destrói essa arma. Vamos adiante. A igreja hoje, eu coloquei para ver como é que nós estamos hoje. Qual que era o problema lá em Babel? A unidade do homem, a unidade da igreja, um só pensamento. Quando nós nos reunimos aqui com um só propósito, quando nós nos reunimos aqui sem culpa, sem acusação, sem julgamento, olha, irmãos, para buscar, como nós estamos fazendo, nós vamos na meia-noite, todas as noites durante 7 dias. Quando nós temos o mesmo propósito, a igreja hoje, aí eu quis simbolizar ela aqui, ó. Vocês estão vendo? Dá para ver aí com a luz? Aí eu escrevi aqui, ó, tradicional, pentecostal, neopentecostal. Com o tempo foi surgindo isso. Começa o tradicional, porque vem os mais antigos, os presbiterianos, os batistas. 100 anos, 100 e poucos anos atrás, surge a Assembleia de Deus com a pegada pentecostal, e nos últimos anos neopentecostal. Aí nós vemos universal, nós vemos mundial, algumas igrejas novas aí, mas são igrejas. Abram comigo, por favor, Marcos capítulo 9. Eu vou provar isso biblicamente para você, para a gente parar de vez com isso, irmãos. Porque quando havia o tradicionalismo, era para que você conhecesse a palavra, que eles são ali literários, eles gostam da palavra, de estudar. Os presbiterianos tradicionais, os batistas, estudiosos de Bíblia, escola dominical, e aí vai. Aí vem o pentecostal. Não era para causar uma divisão, era para causar uma soma. Agora eu sou o tradicional pentecostal. Agora eu tenho a palavra e tenho também o poder. Eu tenho também a manifestação do Espírito. Eu tenho a manifestação de poder. Marcos capítulo 9, verso 38 diz assim: E João lhes respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos. Olha aí, não está entendendo, João? Você não está entendendo, João? Nós lhe proibimos, porque não nos seguem. Jesus, porém, disse: Não nos proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Bom, vai para um monte de estudioso, um monte de não, mas vamos fazer exegese. Não tem esse negócio não, é o que está escrito aqui, ó.
Existe exegese para muitos textos, mas aqui, quem é povo de Deus é povo de Deus. Nós não estamos aqui para guerrear contra o homem. Ou vocês esqueceram que a Bíblia nos ensina que a nossa guerra não é contra a carne. Tradicional, pentecostal, neopentecostal, era para ser um. Era para ser um. Irmãos, eu frequento um culto. Ontem eu fui num culto lá em Ferraz, uma igreja que eu congreguei que era raiz batista mesmo. Mas aí, hoje o pastor que assumiu, teve umas mudanças, ele é o pastor da época, o meu pastor da época, lá de Ferraz, 35 anos atrás, o pastor Vitor. Fui na igreja dele. Cheguei lá, mesma pegada. São baixinho, pouco glória. Só tinha uns 2 pentecostais lá, eu e mais um lá, que é parente meu, está dando uns gritos lá. Uma palavra poderosa, um louvor maravilhoso, mas eu me senti muito bem lá. Irmão, se eu não gosto de pular, eu pulo. Mas eu adoro sem pular. Aleluia. Agora, se eu quiser pular, eu pulo e adoro pulando. Aliás, eu fico pouco aberto aí quando eu vejo a pastora sair igual um furacão aqui, ó, na ponta do salto. Meu Deus, eu fico orando por ela. Enquanto ela ora, enquanto ela busca poder, Deus revela, eu vou orando por ela, vou cumprindo ela. Quem não é contra nós é por nós, amados. Se houver uma unidade da igreja, imagina o que será do exército do mal. O que será o que vai acontecer nessa guerra? Vamos para o próximo. Mateus 24, eu estou lendo logo os textos, porque eu já falei muito. Vou ler logo os textos, senão vou perder algum texto. Aí depois a gente tenta finalizar. Mateus capítulo 24. Obrigado, Jesus. O Senhor nos orientando. Mateus capítulo 24, verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. Sim ou não, irmãos? Qual está sendo o seu espanto? Qual está sendo a novidade? Quando que a igreja deixou de ser perseguida? E matar-vos-ão. Sim ou não, irmãos? Sim. E sereis odiados. Tem visto isso, irmão? Eu tenho sido odiado até por crente por ser de direita. Aí eu falei, irmão, alô? Essa semana eu conversei com um pastor político, o cara de esquerda. Aí ele falou, você acha que você sabe tudo da Bíblia? Ali, ó, fez aberto. Aí eu falei, não, mas eu só entrei numa com ele porque ele falou mal de pastores. Aí eu falei, aí não, irmão, você é crente ou não é? Eu falei, irmão, aí eu falei assim, pastor, ô irmão, puxa, a gente era amigo de infância. Eu lamento que você não está mais na igreja. Ele ficou doido. Ele falou, quem falou que eu não estou mais na igreja? Só você é crente. Eu falei, ô irmão, desculpa, é porque eu não consigo ver um cara de esquerda ser crente. Eu não consigo ver um cara que tem ideologias antibíblicas ser crente. Então é só você conhece a Bíblia, começou a me atacar. Eu falei, você vê que você está me atacando? Você é de esquerda mesmo. Mas Deus abençoe a sua vida. Fui muito equilibrado, porque tem um fruto do Espírito que se chama domínio próprio. Antes eu não tinha, né, pastor? Antes eu não tinha, né, pastor? Antes era uma mãozada pelo computador mesmo, igual a televisão, né? Igual no desenho animado, né? Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Está acontecendo isso na igreja? Sim. E trai-se-ão uns aos outros. Tem pastor traindo pastor, não tem igreja. E uns aos outros se odiarão. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu não consigo, está vendo como que eu não sei. Eu não sei interpretar isso. O irmão não conseguiu admitir que eu não consigo ver que ele é crente e é de esquerda. Eu não consigo ver que o pastor dele é crente e é de esquerda. Não dá. Não dá. Porque nós vemos no começo que aquele que não é contra nós é por nós. Agora quem é declaradamente contra nós é do diabo. Aí o que acontece? Eu não consigo entender isso. No ministério que eu estava, nós tínhamos lá uns 2 ou 3 grupos de louvor.
Não dava mais para nós, pastores. Eu nunca precisei cantar, graças a Deus, não dou conta. Mas o pastor da igreja, ele era músico. E inclusive fominha. Para tirar ele do altar foi difícil. Porque ele era bom. Ele é bom até hoje. Eu admirava ele. Porque ele é meio surdo de um ouvido. Mas às vezes nós chegávamos no começo do culto e o louvor estava ensaiando. E ele conversando comigo. E ele ouviu uma nota errada, ele levantou. Peraí. Aí ela dava uma bronca no louvor. Eu falei, cara, como é que esse cara consegue? Ele era bom. Só que, o que eu quero dizer? Nós tínhamos ali grupos de louvor, gente boa, maravilhoso. Isso faz tanta falta para a igreja. A gente precisa tanto de pessoas compromissadas, um grupo de louvor, pessoas que vêm orar, que vêm ensaiar, que, sabe, nós tínhamos um grupo de louvor lá em Ferraz há 40 anos atrás, antes de eu casar, que o irmão líder falou para o pastor assim, pastor, nós fizemos uma estratégia aqui, o senhor permite que a gente use, abra um caixa, a oferta dos músicos para comprar os aparelhos da igreja, olha o amor, olha a dedicação, e eles tornaram a igreja assim, um dos melhores sons da cidade da época, investindo, sabe, músicos comprometidos, isso está tão difícil. Mas o que eu quero falar para os irmãos, eu quero entrar no texto, não quero pegar outros detalhes, que aí vai longe. Mas eu lembro que eu estava no culto, o culto descendo fogo, aquele louvor maravilhoso, e a moça do microfone para do lado não se falava. Explica isso para mim, igreja. Eu quero a exegese desse versículo, por favor. 2 irmãos no altar que não se falam, que se odeiam. O baterista que não gosta do que toca mais do que ele, ou porque tem mais vezes para tocar do que ele, porque tem aquela agenda, aquela bendita agenda. Aí o camarada nunca vem na igreja, então quando ele vem, ele não está escalado, irmão. E ele quer sentar na janelinha, né? E aí ele é colocado de lado. Então ele começa a odiar o outro baterista, que não tem culpa no cartório. Às vezes o outro baterista é fominha, né? Tem um que não quer largar a bola mesmo. Mas se fizer o gol, vai com a bola então. O importante é fazer o gol. Agora não perde, senão tem que apanhar da torcida. Então, Jesus estava falando naquela ocasião, olha, vai chegar o tempo que entre vocês haverá ódio. Vocês se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas. Ainda bem que isso ainda não aconteceu. Hein, igreja? Sim ou não? E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Sabe por que a igreja está fria? Porque o amor está frio da igreja. Porque a iniquidade se multiplicou demais. Muita iniquidade. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso é final de batalha. Isso é soldado que não desiste. Isso é soldado que não se acovarda. Isso é soldado que não abandona o outro soldado. Aleluia! Deixa eu seguir para a próxima. Esses sinais, aí é uma pergunta. Esses sinais são evidentes para você? Eu li um texto bíblico, Jesus falando, são evidentes? Vocês já viram esses sinais dos últimos anos? Nos últimos dias? Vocês têm visto esses sinais? Vocês têm visto falsos profetas? Vocês têm visto irmãos se odiando, irmão falando mal do outro? Vocês têm visto divisão na igreja? Vocês têm visto pessoas que não amam? Pessoas individuais que querem só para si, egoístas? Vocês têm visto soberbos? Tem, irmãos? Sim. E qual é o espanto, então? Por que a igreja está tão retraída diante dos dias maus? Por que a igreja está tão abatida? Se o que está acontecendo nada mais é do que cumprimento da palavra. Verdade, Deus. E o cumprimento da palavra é maravilhoso, porque significa que ele está vindo nos buscar. Aleluia! Tudo que nós semeamos, tudo que nós plantamos, tudo que nós sonhamos, é morar no céu. Então
está se cumprindo. Os estudiosos, os cientistas já não conseguem mais refutar a palavra. Eu só vejo eles passando vergonha nos podcasts por aí. Não tem mais como dizer, não, a Bíblia é qualquer livro. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu acho que é o último texto, só para a gente ir. Segundo Timóteo, capítulo 3. Amém? Diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus. Tendo aparência, olha aqui, irmão, presta atenção nessa última frase. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É o irmão Denorex. Parece? Não é. O irmão que quer vender santidade, eu tenho um receio a isso, sabe? Quando eu gosto do pastor, quando começa a pregar, fala, não, a palavra já vai começar cortando daqui. Olha, eu estou batendo em mim também. É isso, irmãos, todos nós. E aquele camarada que tem aparência de piedade, aparência de santidade. Um dia eu estava falando com o irmão, ele falou, irmão, sai de lá da igreja, fui falar com o pastor, fui pedir a bênção, ele me amaldiçoou. Me amaldiçoou. Diz que a minha vida vai acabar. Eu falei, irmão, não leva em consideração não, porque a Bíblia diz assim que nós temos que ser intermediadores do bem, nós temos que apaziguar. Então eu cheguei, coloquei ali um pano em cima, falei, vem cá, vamos lá, eu te abençoo, eu não te abençoo, mas eu te abençoo. Você crê na minha unção, irmão? Cara, você que é meu pastor. Eu falei, então vem cá. Mas ele é teu pastor também, ele ministrou na sua vida. Vai lá, irmão, vai lá para onde você está indo. Só não deixa Jesus, só não sai do caminho, meu irmão. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Vocês têm visto esses sinais? Sim. Agora vamos lá, vamos falar da propriamente dita guerra, que eu tentei, irmãos, não pregar sobre guerra espiritual, pastor. Eu falei, a igreja, ela começa a cansar, eu vou tentar, deixa para o pastor e para o apóstolo jogar peteca quente na mão deles. Mas não teve jeito, o Senhor não deixou. Porque Deus está cuidando de você. Deus está dizendo, olha, vocês estão num momento da batalha que não dá para vacilar. Aleluia. Satanás liberou os atiradores de elite, mas eu quero dizer para vocês que vocês têm armas muito mais poderosas. Eu faço questão de mostrar para vocês que vocês têm como vencer sim, e Deus tem insistentemente falado. Aleluia. A ação de Satanás entre os santos, aonde, irmãos? Satanás age entre os santos, irmãos. Tem um texto que fala assim, o mundo jaz do maligno. O que é isso? Qual é a exegese desse texto? Outro dia eu vi uma discussão de uns pastores aí, se Satanás tem poderes para fazer o mar ficar revoltar, irmão. Pelo amor de Deus. Os caras querendo discutir se Satanás consegue afundar o navio. Lógico que consegue, irmãos. Lógico que consegue fazer o vento soprar ali. Ele só não faz se Deus não deixar. Aí é diferente. Ou você acha que quando Jesus estava indo lá libertar o gadareno, veio aquela tempestade, foi Deus que mandou a tempestade? Foi Deus? Não.
A ação de Satanás é entre os santos, é na igreja, é entre aqueles que são adoradores do Senhor, é aqueles que batalham contra, militam contra as trevas. Os escolhidos de Deus, cada dia se faz mais evidente. Amém? Amém. A ação do diabo é para destruir família na igreja. Satanás quer destruir casamento da igreja. Aí você fala, nossa, como o mundo está. A gente não sabe mais quem é casal e quem não é. Quem é o menino e quem é a menina. Outro dia, eu vi o Cláudio Duarte pregou isso, eu vi a situação acontecendo na real. Uma moça que se identifica homem. Irmãos, eu não estou questionando isso, não é a pauta, tá bem? Mas ela se identifica homem. Então essa moça tomou os hormônios lá, igual a Tami. É Tami ou Tami? Se tornou um homem. Porque eu olho para a Tami, filha da Gretchen, eu vejo um homem. E vou tratar como homem, ó. Ele quer ser tratado como homem, ele que seja tratado do jeito que ele quer. Não tenho nada com isso. Inclusive ele tem pastor, né? Então, que seja ministrador, o pastor dele. Então, essa moça, ela toma os hormônios, e aí ela se tornou um homem, um homem de maneira física, aparentemente. E aí, um outro era um rapaz, se via como mulher. O Cláudio Duarte brinca com tudo. O Cláudio Duarte, como é que é o negócio? Um é homem que diz mulher. O outro é mulher que se diz homem. Então pode casar esses dois, não tem problema nenhum. E eu vi na vida real, eles casaram e teve um filho. Agora foi complicado porque foi ela que engravidou ele, pastor. Entendeu? Mas deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Vamos seguir adiante. Então o que acontece? Irmão, você acha que Satanás está preocupado com isso? Aí você fala, meu Deus, o mundo está demais, cada assunto me incomoda. Meu irmão, Satanás está ligando para isso. Você acha que a nossa preocupação é aqueles que estão... Outro dia eu falei para vocês, eu entrei em batalha, porque eu deixei de ser corintiano. Aliás, eu nunca fui lá, mas o meu filho era mais, meu filho me cobrou a vida inteira e assistir um jogo no estádio com ele. Esses dias ele foi levar o diretor do Corinthians para uma reunião. Quando ele entrou no campo, eu falei, meu filho, você está dentro do campo, está na igreja. Porque essa alegria que você está aí, eu não vejo ela na igreja. Aí o pai dá uma olhada aqui, que muito louco, pai. Eu falei, tá bom, filho, é muito louco, é legal, mas na igreja é mais. Cuidado. Mas eu tenho para dizer, irmãos, eu desde criança, meus padrinhos, meus tios ali, me fizeram uma lavagem cerebral para me ser corintiano. E eu torcia para o Corinthians. Até que chegou aquele bendito carnaval. Eles pegaram lá. Aí os caras falaram, mas não foi o time do Corinthians. Eu não quero saber, tá? O nome que estava lá era Corinthians. Acabou. Eu larguei de mão, falei, nunca mais. E aí, eu lembro que eu fiquei muito nervoso. Eu fiquei muito bravo com aquelas pessoas que fizeram a passeata LGBT, alguma coisa mais lá que eles falam, né? Fizeram aquela passeata arrastando lá o corpo de Cristo, usando um crucifixo lá para coisa indecente. Foi uma pornografia, um negócio terrível. E eu me senti tão desrespeitado. Eu fiquei indignado eles fazerem isso com o meu Cristo. Eu fiquei com ódio daquelas pessoas. E aí eu falei, Senhor, pesa a tua mão, Senhor, cobra. Aí eu comecei a ver crente falando assim, ó, eu ouvi dizer que aquela pessoa lá está terrível a vida dela. Sabe quem começou a fazer macumba contra eles? Um dia eu estava no culto adorando o Senhor, olhando o pregador voando. De vez em quando o sapato dele brilhava, eu vi o brilho no meu olho até me cegar. E aí o Senhor falou assim, você está preocupado com eles? Aí Deus me levou lá na cruz. Deus me levou lá na cruz. Tive uma visão na hora do culto. O culto caindo fogo, o pregador do céu, um homem cheio de unção, falando a palavra, revelando. Lá no ministério que eu estava, isso aí ainda, faz uns anos aí. Naquela época. E aí o Senhor falou assim, me levou lá na cruz. Na hora que ele me levou na cruz, Jesus falando, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Verdade. O Senhor falou assim, olha, o agir de Satanás, a ação de Satanás está entre os santos, os escolhidos de Deus,
cada dia se faz mais evidente. Cada dia você vê um pastor desistindo. Cada dia você vê um pastor caindo em adultério. Cada dia você vê um pastor, a Polícia Federal prendendo ele, porque ele estava envolvido com lavagem de dinheiro, com drogas. Os escândalos dentro da igreja. Adultério sendo colocado na mídia. A igreja nunca foi tão zombada como é nos dias de hoje. Por quê, irmãos? Porque a igreja não percebeu que o agir de Satanás não é lá na passeata LGBT. O agir de Satanás é dentro da igreja. Ele tenta entrar dentro do teu lar. Ele só precisa de uma brecha. Aí eu continuei aqui. Está assim. Vou ler aqui porque a luz está. Está escrito que a luta do homem não será contra a carne ou sangue. Porém, Satanás age de tal forma que já existem pregações que o tornaram vítima. Eu já ouvi pregação falando, não é nem culpa do diabo, irmão. Às vezes é você que é ruim mesmo. Irmãos, você é crente. O mal na tua vida, quem fomenta é o diabo. Porque a Bíblia diz que o Espírito veio para te convencer, o Espírito veio para te consolar, aleluia. O Espírito veio para te encher e para te derramar poder. Se você é um homem cheio do Espírito, o pecado não habita em você. Não há concordância. Eu já vi gente vitimizando no altar do diabo. A estratégia de guerra usada por Satanás é nítida, pois ele sabe que não subsiste, que nada subsiste divididos. Aí naquela primeira página que eu coloquei o quê? As igrejas e o povo lá se socando. A gente vê igreja debatendo diante da mídia, em canal aberto, e um batendo. Os pastores falam, estão pegando o pescoço do outro. Pega o pastor em pecado, bota aí viraliza. É o crente lutando contra a igreja, o crente zombando da igreja. A estratégia de guerra usada por Satanás é nítida, só não vê quem não é espiritual, pois ele sabe que nada subsiste dividido, e ele aprendeu com a Bíblia com o crente que o crente não é, porque está escrito, o Senhor Jesus falou, casa subdividida não subsiste. Satanás pega um texto bíblico que é para você, uma arma espiritual que é sua, e ele fala, se eles estiverem divididos, se houver desunião dentro do lar, se houver desunião dentro da igreja, se houver desunião entre os pastores da cidade, acabou, a gente vence. Estratégia do diabo. Assim disse nosso Senhor ao se referir ao próprio Satanás. Quando João estava expulsando demônio em teu nome, aí Jesus fala assim, olha, casa dividida não subsiste. Ou seja, ele não agiria de outra forma. Ele tem dividido a igreja, tem enganado os fiéis e avançado. Ele tem colocado no coração de pastores que são um melhor que o outro. Deus. Que a igreja é maior, que a igreja é mais forte. Aí quem faz o templo mais bonito, Aí entrou. Isso daí eu não vejo. Tem que estar em pauta dentro da igreja, mas não para que nós criemos uma guerra entre nós, mas para que nós oremos e nos posicionamos como igreja. Entrou a política. Satanás pega a política, coloca lá e divide. Aí nós temos pastor de esquerda e pastor de direita. Nos projetos da igreja. Irmãos, eu já vi pastor vir com um projeto de crescimento para a igreja. Apóstolo, olha isso. Aí o que aconteceu? O pastor começou a pregar fé. Ele queria ver, ele estava com a mensagem, até que havia uma boa vontade do pastor. Ele estava com a mensagem de pregar prosperidade, mas no sentido de fazer os crentes se mexer, fazer os crentes se mover, sair do banco, da cadeira. Aí ele falou, irmãos, vocês são capazes, eu conheço o irmão fulano, vocês podem ter seu próprio negócio, vão empreender. Eu estou vendo grandes empresários. Aí começou a pregar para que aquele povo crescesse. E no meio dessa prosperidade, surgiu uma propriedade para a igreja comprar. Esse pastor era muito de fé, colocou diante da igreja e
e falou: olha, eu estou sentindo o desejo de comprar essa propriedade para a igreja, só que vocês vão ter que me pagar, porque quem paga é a igreja, é os crentes fiéis. E a igreja aceitou de primeira hora, tá, assumiram aquela dívida. E aí começou a não entrar oferta o suficiente. E aí o pastor teve que recorrer aos empresários da igreja. Depois ela falou: pastor, mas meu dízimo, minha oferta já tem esse mês. Aí o pastor falava assim: pô, irmão, então empresta para a igreja, porque a gente não pode dar nome sujo. Aí o irmão falava: tá bom, então eu vou fazer um empréstimo para a igreja. No mês seguinte não dava para pedir para esse mesmo empresário, pedia para o outro. No outro mês pedia para o outro. Chegou uma hora que todos estavam devendo, a igreja estava devendo para vários empresários da igreja. Aí chegou o dia de pagar, quem recebe primeiro? Aí dentro da sala, ali na reunião, um deu um soco na cara do outro. É crente popó. É o Anderson Silva. Então, ó, o diabo entra na política, os assuntos que Satanás tem mexido com a igreja. Na política, nos projetos da igreja. Você quer fazer uma igreja grande, uma igreja mais estruturada, uma igreja com telão, umas cadeiras melhor. Aí tem aquele grupo que fala: oh, glória a Deus, o Senhor está abençoando. Aí tem aquele grupo que fala: para que isso? Para que isso? Tem tanta gente precisando. Começa a colocar divisão dentro da igreja. Na doutrina não preciso nem falar, porque nós já citamos no início. Tradicional, pentecostal, neopentecostal, nem sei se eles são irmãos um do outro. E na família. É os assuntos, as áreas que Satanás trabalha. Quem conhece aqui uma história que se fala muito em escola dominical, do cavalo que entrou na horta do vizinho? Vocês conhecem, não? A história diz que tinha dois vizinhos ali, um era plantador, né? Era horta. O outro tinha um cavalinho lá, né? E aí o que acontece? Satanás entra no meio da história. Vai lá e corta a cerca, pastor. Só isso. Aquele cavalo com a cerca cortada passou para o lado do vizinho. E o que ele fez? Lá é a horta. Comeu a horta do vizinho. Aí o filho do vizinho foi lá e deu um tiro no cavalo. O filho do outro vizinho viu e deu um tiro no filho do vizinho, que matou o cavalo. O pai do vizinho viu e deu um tiro no filho que matou o filho dele. Vocês estão entendendo onde vai o negócio? Daqui a pouco todo mundo está se matando, matou todo mundo, morreu todo mundo ali. Pai, se atira, virou uma guerra. Então, o Senhor chamou o Satanás e falou: meu, você viu o que você fez? Satanás falou assim: eu não fiz nada, eu só cortei a cerca. Se a gente não estiver atento para a forma de Satanás, se você acha que Satanás vai vir fazendo barulho, Meu Deus. você acha que Satanás vai vir de uma maneira, a Bíblia diz que ele vem com sapatinho de algodão, é pele de cordeiro, é louco, pele de cordeiro. A igreja não pode estar desapercebida. Eu outro último tópico aqui para terminar. A Bíblia retrata um povo escolhido por Deus. Sim ou não, irmãos? Sim. Existe povo mais poderoso do que o povo escolhido por Deus? Sendo que o Senhor que vence a batalha para esse povo. Gente, o exército de Faraó vinha atrás do povo. O Senhor abriu o mar e engoliu os soldados. Povo eleito, amado, o qual Ele está presente, zelando e cumprindo a sua palavra, que nós lemos no início, que Ele colocou acima do nome dEle. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele coloca a palavra, a única coisa que eu vi na Bíblia inteira, que Ele coloca acima do nome dEle. Você vê que Satanás, Lúcifer, agora no céu, um dos maiores anjos do céu, de repente ele acha que ele vai tomar o trono, porque ele olha para ele, e ele fala assim: rapaz, quanto poder há em mim, quanta beleza há em mim, quanta autoridade há em mim. Ele olhava para Jesus e falava: eu estou transportando a luz dele, mas eu tenho mais luz do que ele. Aí ele chega e chama os anjos, convincente, e fala assim: ó, eu vou subir. Veja bem, olha bem o detalhe do texto, a mesma estatura do Altíssimo. Ele não fala acima.
Quando Nabucodonosor entra nas terras do povo de Israel, com a permissão de Deus, agora com o propósito de Deus, os reis são provados e batem o pé dele. Os reis se tornam nada. Mas Satanás, quando fala, eu vou derrubar o Altíssimo, ele não fala que vai acima do Altíssimo. Não existe nada acima dele. Mas está escrito na palavra dele, que ele colocou a sua palavra acima do seu nome. Aleluia. Desde a criação, embora a queda, Deus de alguma forma fez presente, governando e sustentando esse povo escolhido. Entende, irmão? Nós havíamos sido destituídos, nós havíamos sido sentenciados por causa do pecado adâmico, mas o Senhor teria que acontecer a ausência de Deus, sim ou não? A ausência de Deus aconteceu até na cruz, por causa do pecado. Mas ele teria que se ausentar, porque ele disse isso para Adão. Ele expulsa Adão do paraíso. Acabou aquela comunhão de toda tarde bater um papo, por causa do pecado. Mas aí ele continua. Ele desce, vem falar com Abraão, vai falando ali com as gerações, vai criando um projeto. E depois tem um texto que vai nos dizer que antes da fundação do mundo, ele já tinha nos resgatado, ele já tinha nos salvo. Obrigado, Deus. Então, desde a criação, embora a queda, Deus de alguma forma fez-se presente, nunca se fez ausente, nem na hora de maior pecado na vida do homem. Ele sempre governou, ele sempre sustentou e ele sempre protegeu, e principalmente restaurando o homem de tudo aquilo que foi perdido. Deus criou um projeto de restauração para nos devolver, para nos restituir. Aleluia. Isso foi muito caro. Ele teve que sentenciar o filho. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus teve que negar o trono, teve que morrer a morte de cruz, para que isso fosse possível. É isso devido à queda da destituição. Por isso que ele fez tudo isso. Se faz possível porque ele te ama e jamais abriu mão de você. Não houve um momento na história bíblica, na história da criação, na história existente, que Deus abriu mão de você. Nos piores momentos da terra, momento que o povo rejeitou Jesus, mas ele amou. O livro de Oséias, que eu estava estudando para pregar hoje, fala que Deus mandou Oséias casar-se com uma prostituta. Por quê? Porque ele queria simbolizar o que Israel estava fazendo com ele. E aí, aquela prostituta, ela voltava para a sua natureza, e aí o Senhor falava, vai lá Oséias, pega ela, traz de volta, perdoa, assim como eu faço com Israel. É assim que Deus faz conosco. Nós nos prostituímos. Ele estava falando para Israel, vocês têm se prostituído com meretrizes, mas eu tenho amado vocês. O Senhor não deixa. Se nós dependêssemos do nosso servir, do nosso adorar, do nosso agir, da nossa devoção, para que Deus nos amasse, irmão, Ele nos ama. Simples assim. Verdade, Jesus. A Bíblia é clara ao mencionar que o pecado separou Deus do homem, impossibilitou qualquer aproximação. Irmãos, isso é lei, isso é regra. Lembra quando Jesus, eu falo muitas vezes para a igreja, eu quero repetir porque isso é revelação do céu, mas lembra quando Jesus estava na cruz? Eu pergunto para as pessoas assim, o que você acha que Jesus um dia antes temeu? Porque a Bíblia diz que ele ora, se possível passa de mim esse cálice. Aí alguns falam, não sei, a decepção, porque aqueles que ele cuidou, que ele amou, que ele curou, ali os homens iam cuspir na cara dele, iam bater nele, a cruz propriamente dita, os pregos, né? O que Jesus teve? Eu ia ter medo de tudo. Ia ter medo de ser pendurado numa cruz, chicote, com osso nas pontas do chicote, arrancando a carne, Deus, sendo espancado por aqueles enormes soldados, humilhado por aquele que eu criei. É como se eu pegasse o meu filho e o meu filho fizesse tais atrocidades comigo. Não cabe.
Aí eu falo para as pessoas, para tentar fazer uma enquetezinha ali, o que você acha? Que Jesus temia tanto? Porque teve um momento de tremor ali, que ele fala, Senhor, se der, vamos mudar isso aí. Mas não, faz a tua vontade. Mas há um momento ali Aí eu consigo compreender quando ele olha para o céu, na cruz, depois de tudo isso, e ele procura Deus, e não encontra Deus, aonde ele fala, Pai, por que me abandonaste? Irmãos, era a única coisa que Jesus não sabia. Sendo Deus, ele não sabia o que era isso. Porque desde a existência, Pai, Filho e Espírito Santo são um. O único momento que houve ruptura foi naquele momento. Olha o preço, irmão. A Bíblia é clara ao mencionar que o pecado separou Deus do homem. Separa sim. Separa sim. A ausência de Deus, a ausência do Espírito Santo, insensibilidade, pecado, irmão. Isso é lei inquebrável. Só que aí, a Bíblia nos fala sobre isso. Ela impossibilitou qualquer aproximação. Adão teve que sair. E isso é uma lei natural dele, é do próprio Deus. Porém, tal a dimensão deste amor, que ele nos dá a impressão que ele estava quebrando a sua própria lei, para que você e eu tenha a presença dele novamente. Vamos explicar melhor isso. O Senhor não quebra leis, irmãos. Uma vez que Deus falou, se cumpre. Simples assim, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas quando eu vejo isso, pastor, ele quebrou a lei. Quando ele chama Abraão, ele se adiantou, porque nós aprendemos sobre o tempo de Deus, que ele é onisciente, onipresente e onipotente. O que é onipresente? Nesse momento ele está aqui, mas nesse momento ele está vendo Jesus lá na cruz, está acontecendo agora. E nesse momento ele está vendo Jesus vir buscar a igreja. Ele está nos tempos, passado, presente e futuro. Ele é Deus. Obrigado, Deus. E quando Abraão, só que a lei, ele tem uma lei, um princípio, porque você veja que quando ele luta contra o diabo, ele não usa o poder dele. Se ele usar o poder dele, já tinha acabado. Simples assim, ó. Lembra do Thanos lá no... Mas ele age, ele tem um método de agir. Irmãos, 2 minutos, estou terminando. Ele tem um método de agir. E no método dele, ele não quebra leis. Porque vai contra isso, contra a palavra, contra o princípio. Amém? Eu tenho uma empresa, lá tem que ser tudo certinho. Aí vem o fiscal e fala, não, isso a gente não é errado. Tudo tem que ser certo. Ou sim ou não. Sim ou não. Ele disse na palavra. Então ele chega nesse momento, ele teria que afastar-se do homem. Mas daqui a pouco ele começa a olhar Noé, trabalhando. Ele vê o mundo daquele jeito, está longe, um mundo de mal a pior. Ele fala, Noé, vem cá, não dá para me acabar com a tua família. Você é diferente. Entende? Ele está quebrando o princípio. Jesus não tinha morrido na cruz ainda por Noé. Não morreu. Ou ele está se adiantando. Eu vou já aproveitar o sangue lá, tá vendo? Já que ele é onipresente. Irmãos, é amor. Ele quebra leis dele por tua causa. Aleluia. Terminando. Glória. A lei que ele não quebrou. Qual foi a lei que ele não quebrou? Só para finalizar. Como dito, há uma impressão que ele quebra uma lei natural dele. Aí Filipenses 2, não precisa abrir, 6 a 8 diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Aí embaixo, porém, em nenhum momento ele interferiu leis que competem ao homem. Ou seja, você continua fazendo escolhas. Essa lei ele não quer. Você recebe essa palavra agora, se você quiser.
Mas Deus está te dizendo: eu estou te munindo de armas espirituais e você pode vencer o mal. Esses tempos de agora é para que você se alegre, porque eu estou vindo buscar a igreja. Aleluia. Então essa lei ele não quebrou. A lei de você fazer escolhas. E essas leis não mudaram. Suas escolhas causam consequências, continuam causando consequências. Crente que não tem Deus, crente vazio, sofre. Crente que não ora, sofre. Crente que não lê Bíblia, sofre. Crente que não apanha, irmão. E podem trazer novamente a ausência de Deus em sua vida. Então, simples assim. Amém? Ele quebra leis dele por você. Mas tem leis que ele te entregou na tua mão, que as suas escolhas ele respeita. Aleluia. Sua presença é vital para mim. Êxodo 33:15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, se não for conosco, nós não iremos. E Josué 7:12 diz assim: por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus amigos, portanto estão amaldiçoados, não sereis mais convosco, se não desrasgarde do anátema do meio de vós. Aí no texto Samuel 6:11 diz assim: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e o abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Por quê? Porque a presença de Deus, irmãos, é inegociável. Nós precisamos da presença de Deus. A igreja havia se desviado do foco. Talvez Satanás usando diversos recursos, como por exemplo a mídia tem usado hoje. A minha insatisfação, como Satanás usa a insatisfação do homem para o homem parar. Porque o homem quer que Deus o sirva. Um homem uma vez insatisfeito, aí a igreja tem se amoldado a isso. A igreja está terrivelmente preocupada quando um membro vem, se o membro aprova o culto ou não. Eis que nós estamos com metade da igreja não vindo, né, pastor? Porque nós escolhemos o pão. Então Satanás tem usado mídia, a sua insatisfação, tem usado política, até mesmo a cultura das pessoas, principalmente os meus conflitos pessoais com meus irmãos, que é a divisão entre a igreja, entre os santos. Minhas divergências teológicas tenham me feito perder a visão e desviar o foco. Com isso, minha guerra deixou de ser contra a minha natureza pecaminosa, deixou de ser no mundo espiritual, me condicionando a um fracasso, porque não tem como você vencer se você não mirar no teu inimigo correto. O inimigo teu é Satanás. O inimigo teu é espiritual. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principados. Quando eu começo a não lutar contra o inimigo espiritual, eu vou fracassar. Porém, hoje o Senhor nos traz novamente a direção, nos chama a atenção ao foco. O foco não será outro, senão a presença, a manifestação do Espírito Santo. Aleluia! Amém. Deus abençoe. Glória a Eu quero que Deus. os irmãos se coloquem em pé. Eu vou passar o nosso pastor e as palmas são para o Senhor.